físicas, mentais, sociais e espirituais, vamos conceituar cada uma delas para que a gente entenda que, se queremos que a saúde realmente esteja ao alcance das nossas mãos, precisamos primeiro entender o que é saúde. Saúde física. Essa é a minha definição de saúde física, e eu não sou arrogante a ponto de dizer que é a única e nem que é a correta. Mas, na minha visão, saúde física é o seguinte: é a minha relação, o meu relacionamento com o meu corpo, através das minhas escolhas diárias. Tudo que eu escolho vai afetar de maneira positiva ou negativa o funcionamento do meu corpo. O horário, por exemplo, que eu escolho para dormir, vai afetar fisicamente o meu corpo na manhã seguinte, sim ou não? Sim. O que eu escolhi comer hoje pela manhã vai afetar minha saúde física, sim ou não? Sim. Então veja que todas as escolhas, sejam elas mínimas, vai afetar de uma forma ou de outra a condição física do seu organismo. Então, saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas diárias. Segundo conceito, saúde mental ou saúde emocional. Saúde mental ou saúde emocional é nada mais, nada menos do que o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções. E os meus pensamentos e as minhas emoções, eles geram o quê? Ações. Essas ações, elas vão sendo repetidas dia após dia. E conforme o tempo passa, essas ações se tornam hábitos. E a coleção de hábitos é o meu caráter. Então, a saúde mental, ela está diretamente ligada com quem eu sou, com relação ao comportamento. O meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções geram ações que, repetidas diariamente, formam hábitos que nada mais é do que o meu caráter. Se um dia alguém perguntar quem é você, você tem que analisar do prisma das escolhas que você faz e do comportamento que você tem durante o dia, que são reflexos de escolhas que você fez e transformou essas mesmas escolhas em hábitos. Agora, saúde social. Saúde social foi muito questionado com Jesus, quando eles perguntaram para Jesus assim: quem é o meu próximo? Lembra a parábola que Jesus contou? Qual foi a parábola que Jesus contou quando foi questionado a respeito de quem era o seu próximo? A parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Ali ele explica quem é o próximo, e ele explica que o próximo não é o próximo de sangue. Ele explica que ali o próximo não é o próximo de carne. Ele explica que o próximo não é aquele que mora na tua casa. Ele explica que o próximo é quem está próximo. Definição simples, não? Independente de quem seja. Então, saúde social é o meu relacionamento com o meu próximo, independente de quem ele é. Por exemplo, quando você está no trânsito, você para o seu carro ao semáforo e tem um outro carro ao lado. A pessoa que está ao lado ali, dirigindo o outro veículo, é o seu próximo naquele momento, sim ou não? Você precisa conhecê-lo? Não. Você precisa ter algum grau de relacionamento com ele? Não, mas ele, por estar próximo, estar ao seu lado, naquele momento ele é o seu próximo. E é interessante que saúde social é a maneira como você se comporta com relação a ele. E ele para com você também. Se ele, de repente, arranca o seu veículo e fecha você, ele demonstra que ele está com um problema na sua saúde social. Existe um desenho que eu assisti algumas vezes quando eu era criança, e eu gostava de assistir os desenhos, que hoje não assisto mais, mas eu me lembro de um desenho que era do Pateta, chamado Pateta no Trânsito. Quem já assistiu? Pateta no Trânsito. Alguns assistiram. O Pateta, ele era uma figura extremamente amorosa, uma pessoa que era, assim, querida pelos outros. Eu digo que o Pateta, ele era um gentleman. Mas quando o Pateta entrava no seu veículo, colocava as mãos no volante, ele deixava de ser um gentleman e virava um jumentleman. Porque ele tinha um comportamento que era horrível. Algumas pessoas, elas são assim. Elas não conseguem administrar bem a sua saúde social dentro do seu lar. Muitas vezes ela tem um determinado comportamento pelo grau de afinidade com as pessoas que ali moram, e fora de casa é outra figura. Isso acontece muito com criança, ou com mãe, não sei. O problema é um dos dois. Porque quando eu estava na casa dos meus amigos, eu ia almoçar na casa dos meus amigos,
A mãe dos meus amigos me elogiava tanto. Elas diziam para ele assim, eu falava, tá vendo, Ricardo? Você deveria ser como o Ricardo, você deveria ser isso. Mas quando meus amigos iam almoçar na minha casa, a minha mãe falava tão bem dos meus amigos e tão mal de mim. Eu não entendo, ou pelo menos não me entendia. Mas a questão é que a maneira como nós nos comportamos em determinadas situações revela que nós somos dupla face. Um comportamento em determinadas situações, outro comportamento em outra. Mas isso não é bom. Nós precisamos ser a mesma pessoa, independente do local, independente das situações. Isso é ter saúde social. É conseguir se comportar da mesma maneira, independente de. Se estou no ambiente de casa e tenho afinidade com as pessoas, respeito elas tanto quanto as respeitaria as de fora. Porque as de fora, muitas vezes, eu fico pensando nas consequências. Não posso falar com um patrão do jeito que eu falo com meu filho, com a esposa. Senão seria demitido, alguns podem pensar. Mas se você fala com seu patrão de uma determinada maneira e com sua família de outra maneira, isso quer dizer que está faltando o equilíbrio nas suas relações sociais. Saúde social é você conseguir se comportar bem em todas as situações, independente de. E saúde espiritual? Saúde espiritual é o meu relacionamento com Deus. Baseado nessa explicação que eu trouxe para vocês até agora, como que nós poderíamos então definir saúde? Usando apenas uma palavra. Saúde é... Complete a frase. Vamos ver quem acerta. Saúde é... Pensem nas 4 definições que eu acabei de passar para vocês. Eu fiquei olhando para ver se alguém tomou nota, ninguém tomou nota. Por isso eu sabia que eu ia errar. Saúde é... Relacionamento. O que era saúde física? O meu relacionamento com o meu corpo, através das minhas escolhas diárias. O que era saúde mental? O meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções. O que era saúde social? O meu relacionamento com o meu próximo. E o que era saúde espiritual? O meu relacionamento com... O que é saúde, então? Relacionamento. Saúde nada mais é do que relacionamento. E aí eu pergunto para vocês, qual é a palavra mais importante quando você pensa em construir um relacionamento? Qual é a palavra mais importante quando você pensa em construir um relacionamento? Existe uma palavra que é a mais importante de todas: amor. Então eu posso dizer que saúde é amor. Amor por mim, aonde eu cultivo o amor próprio na minha saúde física, cuidando com o que eu escolho para comer, o horário que eu escolho para dormir, a atividade física que eu escolho fazer ou não, o sol, o suplemento que eu tomo. Quando eu faço qualquer escolha que é benéfica para o meu corpo, naquele momento eu estou demonstrando o amor próprio. E quando eu escolho comer coisas que afetam o meu corpo negativamente, que eu escolho dormir tarde, não fazer atividade física, eu estou fazendo escolhas que demonstram que eu estou me amando? Isso é forte. Muita gente está doente porque não está cultivando o amor próprio. Então eu preciso cultivar o amor em mim. Só que para cultivar o amor em mim mesmo, eu preciso primeiro receber o amor. Concordam? Quem é a fonte do amor? Então, se eu quero ter saúde, qual é o primeiro passo? Me relacionar com Deus. Se eu quero ter saúde física, se eu quero ter saúde social, se eu quero ter saúde emocional, o primeiro passo chama-se relacionamento com Deus. Porque eu vou à fonte do amor. Eu recebo o amor, cultivo o amor e espalho o amor. Quando eu recebo o amor, eu estou cultivando a minha saúde espiritual. Quando eu recebi e aplico o amor na minha vida, nas minhas escolhas, no meu comportamento, eu estou desenvolvendo saúde física e emocional. E quando eu espalho o amor, eu começo a desenvolver agora a minha saúde social. Baseado em tudo isso, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas reflita, como está a sua saúde, depois de ouvir essa definição? Você realmente está ligado à fonte do amor? Você está cultivando o amor em si mesmo? Você está espalhando o amor ao próximo?
Se você quer ter saúde, você precisa aplicar o amor em todos os âmbitos da sua vida. Por isso, ao analisar o comportamento de Cristo, ou o comportamento de Deus Trino, o amor sempre vem primeiro. Lembra dos frutos do Espírito? E o fruto do Espírito é amor, depois uma sequência. Ou seja, quem vem primeiro? O amor. Se vocês realmente querem ser plenamente saudáveis, vocês precisam do amor. Relacione-se com Ele, cultive Ele e espalhe o amor. E aí seremos saudáveis. Então, o propósito nosso é entender que é possível alcançar a saúde, mas o primeiro passo para alcançar a saúde é o relacionamento com Deus. E pensando na questão do relacionamento com Deus, eu quero trabalhar um tema importante com vocês nesta manhã. Tudo que eu fiz até agora foi introdução, tá? Só para avisar. Então, o tema importante desta manhã, pensando nessa questão do amor de Deus, se encontra assim em Gênesis. Deixa aberto lá em Gênesis capítulo 1. O livro que eu mais gosto da Bíblia é Jó. Mas a parte que eu mais gosto da Bíblia é Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. Gênesis 1 a 3 são 3 capítulos fundamentais, porque você tem o resumo de toda a história de Gênesis 1 a capítulo, do Gênesis 1 ao Gênesis 3. Você tem a criação, você tem a queda e você tem a redenção. Tudo citado nesses 3 capítulos, eles são emblemáticos para nós. Mas o que eu quero destacar para vocês é que nós queremos desenvolver o amor. E se queremos desenvolver o amor de Deus em nossa vida, para que aí a gente possa alcançar essa saúde plena, essa plenitude, nós precisamos entender que algumas coisas ocorreram no processo de relacionamento com Deus do Éden até o dia de hoje. E o aspecto importante que aconteceu foi a maneira como Adão e Eva se relacionavam com Deus antes do pecado e a maneira como Adão e Eva passaram a se relacionar com Deus depois do pecado. Primeiro, nós vamos entender que existem estratégias que são utilizadas pelo inimigo para nos fazer cair, que foram eficazes contra Adão e Eva. Vamos perceber um pouco do que aconteceu nesse relacionamento, mas vamos perceber que existe uma estratégia para vencer esse problema. Então, em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26, nós vamos encontrar palavras importantes que dizem o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem os criou. Homem e mulher os criou. Aqui nós estamos vendo um processo de criação, e essa criação ela é baseada justamente no amor de Deus. O amor de Deus, ele tem tanto amor que ele não consegue guardar o amor somente para si, e ele precisa dividir. E para dividir, ele cria criaturas na qual ele vai conseguir expressar o seu amor na prática. Deus criou o homem porque ele criou o homem para o relacionamento. No entanto, que você encontra um verso na Bíblia que diz: não é bom que o homem esteja. Isso quer dizer que se o homem não é para estar só, é porque ele foi criado para o relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo, mas consigo mesmo. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi criado perfeito. Não havia marcas do pecado, assim como eu e você. Todos os dias, quando nós acordamos com a inclinação de fazer o que é certo? Sim ou não? Não. Infelizmente, não. Por melhor que aparentemente a pessoa diga que ela não acorda com boas intenções. Nós sempre temos as piores intenções porque essa é a nossa natureza. E eu acho incrível quando lá no Salmo 51 e o verso 5, Davi ele vai dar uma descrição de quem ele é. E aí ele diz assim: em pecado concebeu minha mãe. Quando ele diz, em pecado concebeu a minha mãe, ele está querendo dizer, eu nasci com uma natureza, e essa natureza me leva a cometer atos que eu não quero. E teve mais alguém que falou a respeito disso, foi Paulo. Lá em Romanos capítulo 7, no verso 17, ele também diz, o que é certo eu não faço, o que é errado esse eu faço. Mas se faço o que é errado, quem faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, esse Adão e Eva que foi criado aqui, criou, pois Deus o homem, a sua imagem os criou, eles eram
perfeitos. Perfeitos. Do ponto de vista aparência, Adão e Eva deviam ser um casal bem bonitão, né? Simetria perfeita. Adão com inteligência ímpar. Ellen White descreve que Adão olhava e via a seiva correndo dentro das plantas. Hoje, com microscópio, a gente ainda tem dificuldade de ver algumas coisas. Adão e Eva, eles eram perfeitos. Mas esse casal que era perfeito cometeu um erro. Um erro. Não era bom que o homem estivesse só. Em um certo momento ele resolveu ficar só, e ele, ao estar só, como só havia dois, uma também ficou só. Eva estava sozinha. Se Adão e Eva naquele momento estivessem juntos quando a serpente veio, qual seria a chance deles terem caído? Maior ou menor? Muito menor. Porque um fortaleceria o outro. Por isso não é bom que o homem esteja só. Por isso não é bom que a gente tente viver sozinho dentro de uma ostra. Nós somos feitos para o relacionamento, para que a gente possa orientar, cuidar, proteger, admoestar quando necessário aquele a quem a gente ama. Precisamos trabalhar dentro de uma comunidade com a finalidade de todos irmos para o céu. Suportai-vos uns aos outros, não é daí isso o texto? Ou seja, nem todo dentro do relacionamento é agradável. Tem momentos desagradáveis, mas precisamos entender que fomos feitos para o relacionamento. E essa comunidade está aqui para se relacionar. Não só com vocês, mas com os de fora, com a finalidade de que eles conheçam Cristo que nós conhecemos. E aí, nesse caso, Adão e Eva se separaram, e quando se separaram, Eva estava caminhando pelo belo jardim. Ellen White descreve essa cena onde ela diz que Eva caminhava pelo jardim e falava em voz alta consigo mesma quando ela se depara diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e diz o seguinte: mas como pode a morte estar num fruto tão belo? E naquele momento ela é questionada pela serpente. Gênesis capítulo 3 agora. Ela é questionada pela serpente. Veja, era porque o homem e a mulher estivessem juntos. No momento que estiveram separados, no momento da separação, o que aconteceu? Se tornaram vulneráveis. E aí então vem Satanás. Ele se apresenta na forma de uma serpente. E ele diz o seguinte: a serpente, o mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Satanás ele se apresenta numa condição que não era dele. Ele usa da criação de Deus para se aproximar naquele momento de Eva, de forma que ele pudesse ludibriar, enganar. Mas é interessante observar quais foram as estratégias utilizadas. Qual foi a primeira estratégia que Satanás utilizou aqui, no diálogo que ele propôs para Eva? A primeira estratégia dele é distorcer a verdade. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Distorceu a verdade. Por que isso é importante para nós? Porque se queremos ter saúde plena, precisamos entender como se relacionar com Deus. Mas precisamos observar quais são as estratégias que Satanás tem utilizado para nos afastar de Deus. E a primeira estratégia chama-se distorção da verdade. E quando distorce a verdade, o que gera na cabeça das pessoas? Dúvida. Segunda estratégia. Distorção da verdade com a finalidade de gerar dúvida. Eva então vai e responde à serpente. E a sua resposta, a partir do verso 2, diz o seguinte: respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Na resposta de Eva, você consegue perceber se Eva tinha dúvida do que ela estava falando, sim ou não? Eva tinha alguma dúvida? Sim ou não? Sim. E como é que você sabe que tem dúvida nessa fala de Eva, Ricardo? Porque se eu volto para Gênesis capítulo 2, no verso 16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Agora confronte com a frase de Eva. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Até aí, bacana.
Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, certo ou errado? E nem tocareis, certo ou errado? Deus não disse isso. Deus disse que não poderia comer, e ela disse que não poderia comer, mas também que não poderia tocar. Em nenhum momento a Bíblia diz que não poderia tocar. A palavra, na verdade, que ela acrescenta aqui, mostra que ela está com dúvida. Mostra que aquela pergunta mexeu dentro da sua cabeça, e ela agora ficou na dúvida. Ela disse, olha, não pode comer, não pode tocar. Ou seja, ela está acrescentando coisas que Deus não havia dito. E Satanás usou, então, a primeira estratégia, que é buscar gerar dúvida. E ele conseguiu um intento, porque se ele não tivesse conseguido o intento, ele daria prosseguimento à tentação? Não, porque ele já teria fracassado no seu primeiro argumento. E ele continua agora, no verso 4 agora. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Distorceu mais uma vez a verdade. Porque Deus sabe em que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Qual a terceira estratégia aqui? Oferecer uma vantagem. Sinceramente, você peca se você não ver vantagem? Se você, por exemplo, apronta, e você sabe que aquilo vai gerar consequência, você apronta? Não. As pessoas só fazem coisas erradas porque elas acreditam que não vão ser descobertas. Elas esperam receber uma vantagem pelas suas atitudes, sem se preocupar com os riscos, porque elas não acreditam que eles virão. Satanás oferece uma vantagem, que ela seria conhecedora do bem e do mal, coisa que Deus não havia lhe dado. Sinceramente, Satanás está fazendo aqui uma proposta que é totalmente mentirosa. Eles conheciam o bem e o mal? Sim ou não? Sim, por exclusão. Por exemplo, quando você vai à autoescola para retirar uma carteira de motorista, você estuda as leis de trânsito, certo ou errado? Mas você precisa levar uma multa porque você transgrediu aquela lei para saber que era errado? Por exclusão, se eu sei que está escrito stop, e eu faço igual no Brasil, que dou uma freadinha e continuo, porque no Brasil a gente não para, stop não é stop lá, né? Stop lá é devagar, né? Não é pare. Aí eu dou aquela freadinha, dou um miguezinho e sigo. E aí brota um policial da terra, uma coisa meio maluca aqui, não é assim? Acontece essas coisas, né? Aí, aconteceu com Manassés. Manassés veio e aí fez alguma coisinha errada, apareceu um policial. Do nada, ele falou, o cara saiu do mato, assim, sei lá onde que ele estava, parece que foi ao banheiro e na hora ele apareceu ali. Acontece essas coisas. Aí o Manassés, ele não respondeu o policial, ele fez como se não estava entendendo, né, de desentendido, aí o policial mandou ele embora. Mas assim, a questão é que quando eu aprendo o que é certo, por exclusão eu já sei o que é errado. Eu não preciso experimentar o erro para saber que é errado. Eva não precisava pecar para saber o mal. Por exclusão, ela já sabia. Essa é uma falácia quando eu preciso, na minha mente, concretizar o ato para saber que aquilo é errado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se eu souber o que é certo, eu já sei o que é errado. Só não preciso praticá-lo para experimentar o erro. Mas Eva, então, aqui, recebeu essa proposta de que ela seria conhecedora do bem e do mal. Viu vantagem. E aí vem, então, o próximo verso. O próximo verso diz o seguinte, no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Qual é a nossa próxima estratégia? Só para relembrar, a primeira foi distorção da verdade, a segunda gerar dúvida, a terceira oferecer uma vantagem, e a quarta, acabei de ler, qual que é a quarta estratégia utilizada por Satanás para fazer Eva pecar? Usou os sentidos, vendo visão, que a árvore era boa para dar,
que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Tomou do fruto, tato, e comeu, paladar. Quando você come, você também sente o quê? O cheiro. 4 dos 5 sentidos estão envolvidos na queda de Adão e Eva. Certo ou errado? Errado. São os 5. Porque no verso 1 diz que a serpente falou. E se ela falou é porque tem alguém ouvindo. Satanás usou dos 5 sentidos. E por que ele usou dos 5 sentidos? Por um único motivo. Porque o nosso cérebro só consegue se comunicar com o mundo externo através dos nossos sentidos. Ou seja, através dos sentidos é possível influenciar na tomada de decisão de uma outra pessoa. Através dos sentidos é possível manipular massas. Isso aconteceu muito bem com Hitler. Ele usava muito bem os sentidos para que ele pudesse dominar a mente das pessoas e fazer com que os alemães cometessem todas as atrocidades que cometeram. Os sentidos é a única forma que existe de comunicação com o meio externo. Eu ouvi muito uma frase que dizia, quando era criança ainda, e eu ouvia minha avó dizer o seguinte, né, que toda mulher tinha que aprender a cozinhar porque ela ganhava o marido pelo estômago, não é? Ó, os sentidos aí, ó, tá vendo? Sempre esteve envolvido em tudo. Visão, tato, audição, olfato e paladar. Esses 5 sentidos, eles são muito perigosos quando nós não estamos 100% vigilantes com relação a eles. Por isso devemos ter um cuidado ímpar com relação ao que vemos, ao que nós estamos lendo, ao que nós estamos assistindo, ao que nós estamos acessando. Isso tudo vai gerar impacto na nossa mente e vai interferir no relacionamento com Deus. E se eu prejudico o relacionamento com Deus, automaticamente, saúde ao alcance das mãos deixa de ser uma realidade. O que nós estamos ouvindo? Que tipo de música ouvimos durante a semana? Que tipo de conversa deixamos nossos ouvidos ficarem ouvindo durante a semana? Lá em Salmo capítulo 1 diz que não devemos nos assentar na roda de escarnecedores, mas quantas vezes nos delongamos em conversas vãs que não valem absolutamente nada, que só vão prejudicar, que só vão minar muitas vezes a nossa fé? Quantas e quantas pessoas, pelo menos no Brasil acontece muito isso, chegam ao final do dia e sentam-se à frente de uma televisão e passam ali horas, muitas vezes, com a sua mente recebendo informações que são totalmente nocivas para a sua saúde física, mental, social, espiritual. Quanto tempo que algumas pessoas perdem assistindo novela que hoje só traz o lixo do lixo? Nós estamos lá no Brasil vivendo época de BBB. Pensa num negócio triste. Ouvir irmãos da igreja comentando sobre esse programa. Falando, mas o fulano é bonitão, mas a fulana ficou com o outro. Ixi, o que aconteceu debaixo daquele edredom? Que é isso? Se delongar nesse tipo de coisa é permitir que a sua mente seja minada por coisas que vêm do exterior através dos seus 5 sentidos, que nada contribuem para que você tenha saúde física, mental, social e espiritual. Ou seja, não eleva ninguém. Quantos outros ficam ali na frente da televisão assistindo programas policiais, falando da morte e não sei o quê? Temos que cultuar a vida. Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. E paramos muitas vezes na frente de dispositivos eletrônicos para cultuar a morte ou ouvir sobre isso? Não. Precisamos aprender a usar melhor os nossos sentidos. Precisamos escolher muito bem o que colocamos para dentro do nosso organismo. Por causa do nosso paladar, muitas vezes, nós comemos coisas que são nocivas. Estamos mais preocupados com o sabor do que com os efeitos colaterais. Não nos preocupamos se aquilo vai melhorar ou piorar o funcionamento do nosso corpo, lembrando que o funcionamento do nosso cérebro depende estritamente do que entra pela sua boca, porque é ali que você vai conseguir oferecer os nutrientes essenciais para o funcionamento do cérebro. E é com o cérebro que nós conseguimos estabelecer relacionamento com Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, diz que o culto a Deus ele é racional. Mas tem muita gente que, por conta do apetite, não tem conseguido agir de maneira racional. O apetite de muitas pessoas tem feito com que elas ajam de maneiras impulsivas.
Estamos consumindo grandes quantidades de açúcar, de gordura, de estimulantes que agem no nosso cérebro e estimulam os receptores D2 a produzir grande quantidade de dopamina, o hormônio responsável pelo prazer. E precisamos ter prazer na vida, mas quando somos encharcados de dopamina por conta daquilo que comemos, estamos vivendo um período de estarmos dopados. Uma pessoa dopada consegue agir racionalmente? Uma pessoa dopada, ela se tornou escravo do prazer. E Deus veio para trazer libertação. Mas muitas vezes a nossa alimentação tem nos tornado escravos. Aqui nos Estados Unidos, no Scripps Research Institute, na Califórnia, foi realizada uma pesquisa com ratos. Ofereceram para os ratos o que a gente chama de dieta de cafeteria. Deram para os ratinhos comerem cheesecake. Toda vez que eu venho nos Estados Unidos, eu digo que eu preciso comer num restaurante chamado Cheesecake Factory. Mas não para comer o cheesecake, mas para comer um tal de Impossible Burger. Já comeram? É muito bom. Mas o cheesecake, ele é rico em açúcar e gordura. E ele foi oferecido para os ratos. E começaram a observar o comportamento daqueles ratos depois de vários dias comendo cheesecake. Num certo momento, eles fizeram o primeiro teste para saber a reação dos ratos diante da restrição do acesso livre ao cheesecake. Colocaram os ratos dentro de uma gaiola, colocaram aqui uma outra gaiola. Nesta gaiola eles colocaram o cheesecake, ligaram as duas gaiolas com um tubo, e na gaiola onde os ratos foram colocados tinha água e ração. Eles poderiam muito bem viver ali, sim ou não? Só que eles estavam, digamos que, habituados a comer um negócio chamado cheesecake. Então eles foram e atravessaram por aquele tubo que ligava as duas gaiolas, só que tinha um problema, aquele tubo era revestido por eletrodos que dava choque. E os ratos demonstraram que naquele momento eles já eram escravos daquilo. Que a dor do choque era menor do que a dor de não ter o cheesecake. Uau! Que assustador! Eu prefiro as consequências do que ficar sem o cheesecake. Mas quantos de nós hoje, se fôssemos avaliar, somos esses ratos de laboratório? Quantos de nós hoje já nos tornamos escravos do prazer, usando muitas vezes o alimento somente como uma fonte de prazer e não como uma fonte de nutrição? Eva aqui, ela foi tentada através de um alimento. E essa é a última estratégia. A última estratégia é usar o alimento. Na segunda parte da pesquisa, eles colocaram os ratos dentro de uma gaiola com água e ração, mas sem acesso ao cheesecake. Sabe qual foi o comportamento dos ratos? Fizeram greve de fome. Morreram de inanição. A resposta é mais ou menos assim: não tem cheesecake? Prefiro a morte. Morreram. Só que vem a terceira parte, chega a ser engraçado, né? Vem a terceira parte. Na terceira parte, eles pegaram e foram analisar o cérebro desses ratos. E quando eles foram analisar o cérebro desses ratos, eles descobriram que os receptores D2 no cérebro estavam tão estimulados que os ratos estavam viciados no açúcar e na gordura, assim como uma pessoa fica viciada em cocaína ou heroína. Esse era o grau de vício que o açúcar e gordura gerou no cérebro dos ratos. E aí eu fico pensando numa frase que eu ouvi uma vez no consultório de uma paciente. Ela relatou o caso dela e eu perguntei para ela o seguinte: qual é o seu relacionamento com a comida? Ela disse assim: eu sou escrava da comida. Uau! Difícil ouvir isso de alguém, não é? Mas ela disse que ela era escrava da comida. Veja, as estratégias de Satanás é distorcer a verdade, gerar dúvida, oferecer vantagem, usar os sentidos e usar a comida. O fruto era um alimento. E se você tem alguma dúvida de que essas estratégias são poderosas a ponto de ter derrubado esse primeiro casal, é só você conferir em Mateus capítulo 4 o que foi utilizado no processo de tentação de Jesus. Vamos observar? Vai para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 começa dizendo que Jesus foi transportado para o deserto e ali ele foi tentado pelo inimigo.
diz que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Eu tenho um sermão que eu estou ainda organizando, já faz alguns anos, mas é que eu nunca parei para realmente me dedicar como eu gostaria, para trabalhar a parte bioquímica da tentação. Como é que seria a parte bioquímica da tentação? Mostrar quais os efeitos colaterais quando você fica num processo de jejum prolongado. Como que isso faz com que o seu cérebro esteja com dificuldade entre discernir o que é certo e o que é errado. Porque o nosso cérebro não é flex. É diferente do nosso carro, que às vezes você tem um carro bicombustível e você pode colocar gasolina, pode colocar álcool e ele anda. O nosso cérebro foi feito para usar glicose. E quando você entra num processo de restrição alimentar, ele tem que usar corpos cetônicos, que são produzidos a partir da quebra da gordura e da proteína. O cérebro de Jesus, depois daquele período de jejum que ele estava fazendo, não estava em pleno funcionamento. Ele não tinha condições plenas de decidir entre o que era certo e o que era errado. E nessa condição de fragilidade é quando Satanás se apresenta. Quando Satanás se apresenta, qual é a primeira tentação que está em Mateus capítulo 4? Ele diz o quê? Transforme essas pedras em pães. Ok, beleza, vamos lá. Lembra das tentações, lembra das estratégias utilizadas no Éden? Veja agora. Tinha gerar dúvida, né? Tinha distorcer a verdade, tinha oferecer vantagem, tinha os sentidos e também o alimento. De cara, já foi utilizado alguma aqui com Jesus? Foi utilizado o alimento, sim ou não? Jesus estava com fome. E ele falou, transforma as pedras em pães. Mas transformar as pedras em pães seria também uma vantagem naquele momento, sim ou não? Ofereceu uma vantagem? Usou o alimento? Usou os sentidos? Sim. Fica com fome. E aí alguém senta do teu lado e começa a falar de comida. A sua boca saliva. Você praticamente consegue sentir o gosto do alimento, mesmo que ele não esteja na boca. É assim ou não é? Imagina 40 dias, então, em jejum. E ele falando, transforma essas pedras em pães, não é o que você está precisando? Você está com fome. E a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Aí você tem uma segunda tentação. Não, ele ainda diz assim, se tu és filho de Deus, agora na segunda tentação, não é? Se joga daqui de cima e os seus anjos virão e vão te socorrer. Se tu és. Está distorcendo a verdade, sim ou não? A Bíblia apresenta somente 5 colunas da verdade. Quais são elas? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Jesus é verdade, sim ou não? Quando ele diz, se tu és, ele está colocando em dúvida. Alguma estratégia das 5 ficou de fora? Distorceu a verdade tentando gerar dúvida na cabeça de Cristo. Imagina, Jesus, ele era o criador do mundo no qual ele estava agora, e ele diz, mas se tu és filho de Deus, você não poderia estar nessa circunstância. Olha o jeito que você está, olha a sua aparência, olha a sua condição, você está com fome, você está fraco. Ele está querendo colocar em dúvida a verdade. Ele usou todas as estratégias. Por que ele usou as mesmas estratégias? Porque elas são eficazes. E aí eu fico pensando, se elas são tão eficazes e foram usadas com o primeiro casal, que era perfeito, foram utilizadas com o próprio Cristo, que é o Criador e é Deus Todo-Poderoso, não vai ser utilizada comigo e com você. Só que, talvez não precise as 5. Só uma já basta. Porque nós estamos 6.000 anos longe da criação. Aproximadamente isso. Nossa condição hoje é muito pior do que a condição de Adão. Adão e Eva, eles tinham uma possibilidade de resistir à tentação ímpar, totalmente diferente da nossa. E se ainda assim caíram, imagine a nossa condição hoje. E não vigiamos nossos sentidos. Não conhecemos plenamente a verdade para que não gerem dúvida na nossa cabeça. Se nós vivermos desatentos, seremos presas fáceis. Presas muito fáceis. Só que aí vem a terceira tentação, e ele é levado ao pináculo do templo, e no pináculo do templo diz que era para contemplar todos os reinos, e mediante a contemplação de todos aqueles reinos, se ele prostrado adorasse Satanás, ele daria tudo aquilo a ele. Veja, adoração.
Ou seja, tudo, o centro de tudo é a questão da adoração. Mas é interessante observar uma coisa. Você já olhou em Lucas capítulo 4 o que tem lá? Acabamos de ver Mateus capítulo 4, não foi? Agora vai para Lucas capítulo 4. O que tem lá? Qual o conteúdo de Lucas capítulo 4? Tentação? Tem as mesmas tentações de Mateus, está em Lucas. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença das tentações de Mateus e Lucas? Qual é a diferença das tentações de Mateus e Lucas? Tem uma diferença. Vai lá. Quiz, teste. Qual a diferença das tentações descritas no livro de Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4? Acha aí. 30 segundos. Qual a diferença? Enquanto vocês vão achando, eu vou beber água. Pode falar. A diferença, na verdade, sabe qual é? É a ordem das tentações. A primeira tentação de Mateus, qual que foi? Transformar pedras em pães. Primeira tentação de Lucas, qual que é? Transformar pedras em pães. Qual foi a segunda tentação do livro de Mateus? Pináculo do templo. Qual é a segunda tentação do livro de Lucas? Contemplar todos os reinos. E aí, obviamente, a terceira lá do livro de Mateus é a segunda de Lucas, e a segunda de Lucas é a terceira de Mateus. Por que está invertida essa ordem? Alguém sabe por que está invertido? Ninguém? Ninguém sabe? Eu também não. É sério, eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. A primeira não mudou. E qual foi a primeira? A tentação do apetite. E muito me assusta quando lá no livro Temperança, na página 12, Ellen White descreve que Satanás reuniu seus anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal à família humana. Ele queria trazer, então, a ruína o quê? Social. Da família. Queria destruir a família humana. E ela diz que Satanás reuniu os anjos caídos. E diz que esses anjos, numa comissão presidida por Satanás, os demônios participando, que comissão, hein? Os demônios foram apresentando proposta sobre proposta. Até que, num certo momento, Satanás mesmo imaginou um plano. E o plano era transformar o fruto da vide, o trigo e outras coisas dadas por Deus, que antes eram alimentos, em venenos que arruinariam, segundo ela, as faculdades físicas, ó. Lembra do quartetinho? Físico, mental, social e espiritual? Ele queria arruinar o social. Para isso, ele mexeu no alimento e destruiria primeiro o físico. Arruinaria as faculdades mentais, ou seja, a parte emocional. E destruiria também a parte moral, que é a espiritualidade. Qual a estratégia mais forte que Satanás tem contra os filhos de Deus? Ellen White também revela: o apetite é a estratégia mais poderosa. Não achem hoje que quando você vai ao supermercado, você está fazendo meramente, algo simples de levar comida para a tua casa. Não. Quando você está indo ao supermercado hoje, você está definindo entre vida e morte das pessoas que você ama. Você está decidindo entre vitória e derrota. Você está decidindo entre uma vida dedicada a Deus ou uma vida dedicada à satisfação própria. Quando você vai ao supermercado, dependendo do que você escolhe, você está dizendo quem está no centro da sua vida.
E isso é pesado. É muito pesado, eu sei que é pesado. Mas eu tenho a impressão de que quando eu leio alguns escritos de Ellen White, ela escrevia com uma pena numa mão e um chicote na outra. Hoje eu vim com um microfone numa mão e um chicote na outra. Às vezes é necessário. Mas o que eu quero é trazer reflexão para você. Eu não quero que você saia daqui da maneira como você entrou. Eu quero que você saia daqui entendendo que alguém tem que sentar-se ao centro da sua vida. Mas é você quem decide se vai ser você ou se vai ser Deus. Porque nós vivemos numa sociedade egoísta, egocêntrica, sim ou não? A palavra egocêntrico quer dizer que eu estou no centro. Quando a gente estuda um pouco de psicologia, a gente sabe que existe lá o ego, o superego, né? Mas tem o eu. O eu sou eu. E eu posso sentar-se ao centro das minhas decisões, das minhas escolhas, da minha vida. Ou eu posso colocar alguém no centro. E quando a gente estuda teologia, existe um termo muito utilizado que chama-se teocentrismo. A teologia fala que nós precisamos entender que Deus é o centro. Teo, Deus. Centrismo, centro. É Ele que tem que sentar-se ao centro das suas escolhas. Por isso, o relacionamento com Ele vem em primeiro lugar se eu quero ter a saúde ao alcance das mãos. Porque se eu colocar Deus no centro, todas as outras coisas perdem o valor. O grande problema é que muitas vezes não é Ele que está ao centro. Somos nós. E com a inclinação que eu e você temos, da natureza que herdamos, não vai ser bom sentar-se ao centro. Consequências virão. E grande parte delas não serão boas. Importante analisar isso, né? É uma reflexão dura, é uma reflexão difícil, mas é uma reflexão necessária. Saúde ao alcance das mãos é colocar Cristo no centro das suas escolhas. Se isso acontecer, eu posso ir embora hoje, que vocês já terão saúde sem eu explicar absolutamente nada para vocês de saúde. Porque se Ele estiver ao centro, as escolhas que você vai fazer serão diferentes. Mas eu vou ficar aqui até sábado importunando vocês, trazendo mais informações para convencer vocês de que Ele tem que estar ao centro e quais são as escolhas que Ele gostaria que nós fizéssemos, com relação ao cuidado do nosso corpo, com relação ao cuidado da nossa imunidade. Importante nesse período, não? Com relação às questões emocionais, como que isso tem a ver com as escolhas diárias, como que nossa mente está diretamente ligada com o que comemos. Vai ter um dia que a gente vai tentar trazer o foco maior para esse aspecto emocional. Mas saiam daqui hoje entendendo que quem precisa estar no centro é Deus. Nossa semana será dedicada para que Ele assuma o lugar que é dele por direito na nossa vida. Quero finalizar com vocês lendo um último texto, na verdade 2 últimos textos. Está lá em 1 Coríntios, abre lá. 1 Coríntios capítulo 6, primeiro. Primeiro Coríntios capítulo 6. E o verso 16 e 17. Não, peraí, deixa eu ver se eu falei certo. 6, 19 e 20, perdão. O 16 e 17 é do 3, que vai ser depois. 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Se não somos de nós mesmos, isso quer dizer que existe alguém que tem que sentar-se ao centro. É Deus, é quem te criou. Porque fostes comprados por preço. Que preço foi esse? O sangue de Cristo. Então, a partir do momento que eu reconheço que o sangue que verteu na cruz foi para que eu tivesse a oportunidade de vida eterna, a partir daquele momento que eu reconheço que esse sangue verteu por mim, a partir do momento que eu reconheço que aquele sacrifício foi feito por mim, eu deixo de pertencer a mim mesmo e passo a pertencer por este que pagou um preço que não pode ser pago por ninguém, senão por Ele. Ele precisa estar ao centro. E se eu vou, segundo esse verso 20, reconhecer que fui comprado por preço, vem um conselho. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, se eu entendi que fui comprado por um preço, se eu coloco Ele ao centro, a partir desse momento, eu vou ter condições de glorificá-lo através do meu corpo, ou seja, através das minhas escolhas, através do meu comportamento. Mas e quando eu não coloco Ele no centro? Agora volta para 1 Coríntios 3. E aí vem a última pancada de hoje. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mesma coisa, né? No começo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é... Aqui está o resumo das escolhas. Cristo ao centro, glorificarei Ele através do meu corpo, me preparando para o encontro e a eternidade ao seu lado. Eu ao centro, destruirei meu corpo através das escolhas diárias e estarei condenado à morte eterna. Esse é o resumo. Entenda que suas escolhas com relação à questão de saúde não tem nada a ver com relação à saúde. Suas escolhas em relação à saúde têm a ver com a questão vida ou morte eterna. A saúde é um brinde, entre aspas, que nós recebemos. Esse saúde ao alcance das mãos que eu quero colocar para vocês aqui é a plenitude nas 4 áreas. E quando vai haver a plenitude nas 4 áreas? Aqui nessa terra? Não. Quando vai ser? Na ocasião da volta de Cristo, quando aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Então, tudo que eu e você fazemos é um preparo para o encontro com Cristo. É isso. E eu quero só dar a definição de 2 palavras para encerrar. Textos bíblicos acabaram. Reavivamento e reforma. Eu ouvi muito essa palavra ser utilizada, mas nunca sendo explicada. O que é? Nós precisamos reavivar e reformar. Tá, mas o que é reavivamento e o que é reforma? E a gente vai entender isso daqui agora. E espero que isso molde nossas escolhas daqui para frente de quem vai sentar-se ao centro. Então vamos lá. A palavra reavivar são 2 palavras unidas. A primeira parte da palavra é o prefixo re. Se você olhar no dicionário, o prefixo re, ele vem do latim. E lá diz que ele é um elemento designativo de repetição, uma ação repetida, ou seja, algo que você faz pelo menos 2 vezes. Re quer dizer 2 vezes. Então pensa assim, ó, releitura. Quando você pensa na palavra releitura, o que você está fazendo? Estou lendo pela 2ª vez, pela 3ª, ou não importa, mas aí eu estou lendo mais de uma vez o texto. Quando eu faço uma reeducação, o que isso quer dizer? Eu estou sendo educado pela 2ª vez. Tem gente que fala assim, eu tenho que fazer uma reeducação alimentar. Eu disse, não, você tem que fazer uma educação alimentar, porque você não foi educado ainda. Eu tenho alguns pacientes que eu falo, quem nem não for educado, reeducar é para quem já foi educado.
né? Então, não é reeducar, em alguns casos. Então, reeducar, educar pela segunda vez. Agora pensa, reavivar. O que seria isso? Avivar tem a ver com o quê? Com vida. Avivar tem a ver com vida. Então, reavivar quer dizer devolver a vida original. Qual é a vida original? É a vida eterna. Ou seja, quando você diz que está passando por um processo de reavivamento na sua vida, isso quer dizer que você está se esforçando para fazer escolhas melhores com a finalidade de receber de volta a vida eterna. A igreja tem que passar por esse negócio aí? Tem? Tem, né? Tem um texto que está lá em Tiago. E Tiago fala umas coisas assim meio pesadas também, né? Diz que quem tropeça um ponto da lei é culpado de todos, né? Ou seja, não, isso agora que eu vou dizer está em Hebreus. Esse está em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Paulo falando, né, para os hebreus, ele diz assim: siga com todos a paz de Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o processo de reavivamento nada mais é do que um processo de santificação na busca pela vida eterna. E a reforma? Vamos lá. Reforma. Duas vezes. Forma. Quando você vai reformar a tua casa, geralmente você vai reformar para trazer ela ao padrão original. Sim ou não? Às vezes algumas pessoas fazem reforma e ampliação. Ampliação não entra aqui. Aqui entra reforma. Trazer a forma original. E qual era a forma original? Era a forma, alguém falou? Perfeita. Era o texto que eu abri para vocês lendo. Lembra qual foi? Gênesis, capítulo 1, verso 26. Criou Deus, pois, ali o homem, a sua imagem os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Ou seja, quando eu falo que eu estou passando por uma reforma na minha vida espiritual, eu estou buscando, na verdade, o quê? A imagem e semelhança de Deus novamente na minha vida. E quando isso vai acontecer? Na ocasião da volta de Cristo. Então, quando a gente fala de saúde, não fica pensando que saúde é para você não ter Covid. Não fica pensando que, eu estou fazendo lá uma mudança de alimentação na minha vida para que eu tenha a cutis mais brilhante. Não, não é para isso. As reformas que Deus quer que nós façamos nas nossas escolhas é para que a gente volte à forma original. Tudo é um preparo para o encontro com Ele. É o encontro do noivo com a noiva. Reavivamento e reforma. Pense numa noiva que foi fazer um spa day para estar bonita no dia do encontro com seu noivo. É isso. Nós precisamos justamente passar por um processo de mudança para que, na ocasião da volta de Cristo, Ele olhe para nós e diga assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nossa semana de saúde tem esse propósito: reavivar e reformar. Se preparar para essas duas ocasiões, para voltar a ter a vida eterna num corpo glorioso, sem a mácula do pecado. Que Deus abençoe vocês.